Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Everson. Boa noite, sejam bem-vindos. Dentro de alguns minutinhos iniciaremos aqui o nosso bate-papo. E hoje eu vou compartilhar três estratégias onde eu consegui um salto quântico financeiro em 30 dias. Aproveite este momento aqui para convidar seus amigos para participar desse bate-papo. Vamos lá. Vocês são de que região? Pessoal, coloca aqui nos comentários para eu saber. E quem é que gostaria de ter um salto quântico financeiro em 30 dias? Coloca um joinha aqui nos comentários. Já separei aqui, ó, as 3 estratégias que eu uso. Boa noite, Karen, seja bem-vinda. Ceará, Joyce é do Ceará, maravilha. Do Pará, o Everson do Pará, maravilha, que legal, que bacana. Muito bem, muito bem. Matheus, boa noite, seja bem-vindo. Bom, eu vou compartilhar aqui 3 estratégias que eu usei e continuo usando e eu tive um salto quântico financeiro em 30 dias. Bom, qual que seria aqui a primeira estratégia que eu uso, que eu já usei e eu continuo usando? Inclusive, eu compartilho até com os meus alunos do VPA. Tem uma pessoinha aqui, deixa eu apresentar para vocês, gente. Maggie, vem aqui. Vem. Ó, gente, a minha filha aqui, ela tá um pouquinho bagunçada. Dá um oi pro pessoal, Fia. Então, vamos lá para a primeira estratégia. Boa noite, Fê. Boa noite, Cicinha. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Primeira estratégia que me fez atingir um salto quântico financeiro. A primeira, eu ouço bastante vários líderes falando da frase feito é melhor que perfeito. Eu não uso essa frase, por quê? Porque quando você fala feito é melhor que perfeito, você está condicionando o seu cérebro a nunca melhorar. Então eu uso sempre o que feito é melhor do que não feito. Então se você não age porque você fica pensando na perfeição, isso só vai atrasar a sua vida profissional, a sua vida financeira. Então, o mais importante é feito é melhor do que não feito. Use aquilo que você tem no momento. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de dar exemplos porque fica mais fácil, né, de vocês entenderem aqui. Eu fiz até uma sessão ao vivo aqui no Instagram com uma moça. E ela tinha um projeto prontinho, de um workshop prontinho. E aí ela não conseguia colocar em prática. Por quê? Porque ela achava dentro da cabeça dela que ela precisaria ter um site para poder divulgar o trabalho dela, para poder divulgar o workshop dela.
E nessa sessão de reprogramação mental, nós quebramos algumas crenças, alguns padrões mentais limitantes que estava, no caso, atrapalhando ela. E assim, em menos de uma semana, ela conseguiu lotar o workshop dela. Porque ela usou aquilo que ela tinha. E o que ela tinha? Ela tinha WhatsApp, ela tinha contatos no WhatsApp dela. Então, sempre use aquilo que você tem. Não fica pensando, eu preciso ter um site, eu preciso ter um momento ideal. Não, gente, não. Por quê? Porque é assim, vou dar um outro exemplo, tá? Quando eu fiz a minha primeira formação em coach, que foi no ano de 2012, eu tinha um mentor na época, chamado Paul. E aí eu queria muito realizar um workshop, né? Uma palestra, até mesmo para poder assim fazer uma autoavaliação. E aí eu ficava assim colocando sempre algumas justificativas. Mas eu não tenho espaço, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. E aí, na mentoria com ele falou, Aline, usa o que você tem, o que você tem neste momento. E na época, onde eu morava, não tinha um espaço para eu poder fazer, né, um evento. E aí eu fiz uma parceria com um salão, eu fiz uma palestra beneficente e eu convidei, sabe quem? Os meus amigos, os meus familiares. Então eu usei aquilo que eu tinha naquele momento e eu fiz uma palestra para mais ou menos umas 20, 30 pessoas em 2012, no final de 2012, acho que se eu não me engano foi em dezembro, inclusive eu até filmei essa palestra. Qualquer dia desses eu vou compartilhar com você. Foi a minha primeira palestra. E eu usei aquilo que eu tinha naquele momento, né? E assim, o feito é melhor do que não feito. Então, é preferível você fazer algo pela sua vida profissional, pela sua vida financeira, com aquilo que você tem hoje, neste momento. Eu vou dar um outro exemplo, né? Eu tenho uma cliente que ela fez vários cursos, ela fez várias formações, e aí ela sempre fica naquela justificativa, mas eu tenho que fazer mais um curso para eu fazer um evento. E eu falei assim, quantos cursos você já fez? Aí ela disse, eu já fiz, sei lá, mais de 10. Eu falei, você já tem conteúdo, use aquilo que você sabe, que você domina. E faça a sua primeira palestra, o seu primeiro evento. E se você não souber, diga para as pessoas com sinceridade, olha, eu não sei a resposta, mas eu vou pesquisar e eu vou te trazer a resposta. Seja sincero com as pessoas, seja você. Né? Então, assim, faça aquilo que você tem diante daquilo que você possui, sem inventar. Se você hoje tem, por exemplo, R$100 de recurso para você começar o seu negócio, usa aquilo que você tem. E se você não tem, eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um aluno do VPA, ele tem 19 anos. Ele começou o projeto dele de roupas com zero de investimentos. E aí ele fez o quê? Ele fez o contato com as pessoas do WhatsApp dele, dizendo que ele ia fazer uma compra e que ele não tinha um dinheiro no caixa para poder comprar e que ele precisaria de um sinal para poder trazer a encomenda. E o que aconteceu? Deu certo, ele usou aquilo que ele tinha naquele momento. E você tem feito ou você tem adiado as coisas importantes da sua vida? Um outro exemplo, eu vejo pessoas dizendo, eu não vou para academia porque eu não tenho roupa de academia. Use aquilo que você tem. Por incrível que pareça, eu comecei, quando eu retornei à academia, eu usava as roupas que eu tinha comprado há 2, 3 anos atrás. Então assim, para de ficar dando justificativa. Use o que você tem naquele momento. Essa é a primeira estratégia que eu uso e sempre vou usar aquilo que eu tenho nesse momento. Quais são os recursos que eu tenho neste momento aqui? Por exemplo, o meu site está em manutenção, né? Ele está passando por uma atualização
E por enquanto eu não tenho site, eu estou usando o quê? As redes sociais. Então hoje o que, que eu tenho? O Instagram. Então eu vou usar aquilo que eu tenho no momento. E você tem usado aquilo que você tem neste momento? Os recursos que você tem neste momento? Coloca aqui nos comentários se você tem feito ou você tem procrastinado. Você tem deixado para depois ou você tem dado justificativas para não colocar em ação aquele projeto na sua vida. Eu conheço tantas pessoas talentosas, e às vezes elas ficam dando justificativas para não fazer o que tem que ser feito. E assim, eu aprendi muito numa empresa de marketing multinível. Eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa, eu tinha poucos recursos e eu usava aquilo que eu tinha. E assim, dava certo. Eu tinha um resultado. Às vezes não era um resultado que eu esperava, mas eu fazia. Eu falei, eu preciso fazer o quanto antes. Preciso fazer. Boa noite, Rodrigues. Boa noite, Pati. Boa noite, Vini. Sejam bem-vindos. Ó, o Rodrigues colocou aqui, ó, temos deixado para depois. Então, Rodrigues, feito é melhor do que não feito. Faça aquilo que você tem naquele momento. Use o recurso que você tem naquele momento. Lembra da moça? A moça, ela tinha um projeto parado durante 1 ano. Ela tinha um workshop dela tudo montadinho, o projeto dela montadinho. Ela ficou 1 ano com o projeto dela parado, porque ela terceirizava para o site, porque ela dizia, eu não tenho site para eu poder divulgar o workshop. Eu já passei por isso, gente. Em 2012 eu fiz também o meu site. Então eu sempre terceirizava, eu sempre colocava, né, a justificativa em algo externo. Não. Só que hoje, e já durante um tempo, eu tenho usado muito essa estratégia. Feito é melhor do que não feito. Eu prefiro fazer com o que eu tenho hoje e no decorrer, no caminho, na jornada eu vou o quê? Eu vou aperfeiçoando, eu vou melhorando. Então eu desafio vocês a colocarem em ação. Faça, use aquilo que você tem neste momento. Oi, Ana Regina, oi, Jaque. Seja bem-vinda, Patrícia, seja bem-vinda. Ó, a Ana colocou aqui, sei que estou procrastinando. Então assim, procrastina, geralmente pessoas perfeccionistas, elas procrastinam. Assim, por um ponto, é bom ser perfeccionista. Agora, por outro lado, não é tão bom. Porque às vezes a pessoa ela procrastina porque ela acha que não está ideal, não está perfeito. E assim, não tem como você saber se está ideal, se está perfeito. Então, a minha recomendação aqui, feito é melhor do que não feito. Faça, use o recurso que você tem neste momento. Eu tenho uma aluna do VPA que a gente está estruturando o primeiro workshop dela, né? E ela tem um assunto muito interessante, né? Ela começou a me apresentar e eu achei muito interessante, que é sobre arquétipos. E eu falei para ela assim, eu quero uma data, defina uma data para esse workshop. Aí ela definiu a data. E aí o que acontece? Eu falei para ela assim, use aquilo que você sabe. Ah, mas eu preciso estudar mais, Aline. Ah, eu preciso fazer mais cursos, Aline. Não, use aquilo que você tem naquele momento. Se você sabe sobre X, Y, Z, use aquilo que você tem neste momento. E seja sincero, sincera com o seu público. Fala assim, olha, eu não sei tudo, eu estou, né, aprendendo, eu estou em formação, o que eu trouxe hoje para você é XYZ. Se alguém aqui tiver alguma dúvida e eu não souber responder,
Eu vou pesquisar e eu vou trazer a resposta. Seja o quê? Seja sincero com o seu público. Ó, a Jaque colocou aqui, sou 10. Se não for para fazer bem feito, prefiro não fazer. E quando faço e acho que não está bom, fico decepcionada comigo mesmo. Então, Jaque, eu tive um salto quântico financeiro e na minha vida profissional, por quê? Porque assim, ó, como que você sabe que tá perfeito? Não dá pra gente saber, porque você não tem uma referência. Você só vai deixar algo perfeito quando você tiver uma referência. Vou dar um exemplo. Você acha que essa caneta aqui, quando o criador lançou, ela não estava perfeita e ideal. Eles fizeram um projeto piloto. E com o tempo eles foram o quê? Aperfeiçoando, melhorando. Então a minha recomendação é faça com aquilo que você tem neste momento. E no caminhar você vai o quê? Ajustando, vai melhorando. E vai o quê? Colhendo feedback também das pessoas. Todo projeto, todas as startups, elas começam um projeto com aquilo que eles têm naquele momento. Eles não perdem muito tempo, porque assim, ó, vamos imaginar, você está criando essa caneta aqui, não, eu vou deixar perfeita. Aí você lança a caneta perfeita aos seus olhos, perfeita. Só que você vai saber se as pessoas vão querer comprar? Não! Então é mais fácil você começar com aquilo que você tem, você testa, você valida no mercado e aí você vai melhorando. É assim. Então deixa um pouco o perfeccionismo de lado, use aquilo que você tem no momento, né? Se você tem o recurso, vou dar um exemplo, se você tem R$100 para começar um negócio, comece com R$100. Como eu havia dito aqui, eu tenho um aluno de 19 anos que ele começou a empreender online com zero de recurso, zero de recurso financeiro. Falei para ele, vamos começar com aquilo que você tem. Hoje você tem quanto? Zero recurso em dinheiro. Então vamos começar com aquilo que você tem. Divulgue para os seus contatos que você está indo fazer compras de mercadoria. Ele trabalha com marcas, né, com grifes. Falei para ele, você anuncia para o seu público, né, as pessoas mais próximas a você, que você está indo fazer uma compra, só que você não tem capital de giro e que você vai precisar de um sinal. O que aconteceu? Ele fez isso e deu certo, gente. E deu certo. Ele conseguiu comprar mercadoria não com o dinheiro dele, com o dinheiro de outras pessoas. Por quê? Porque ele foi sincero com o público dele. E isso serve para tudo, para tudo. Use o recurso que você tem. Ó, já colocou, hoje consegui entender que a proximidade da perfeição vem com a repetição. Perfeito, Jaque, perfeito. Primeiro nós precisamos ter uma referência para depois a gente melhorar. Como que você vai fazer algo perfeito se você não tem um ponto de referência? Precisa ter uma referência. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira palestra, no meu primeiro evento, eu não tinha feito nenhuma palestra. Então, como que eu ia saber que seria a palestra perfeita? Eu não sabia. Eu fiz a primeira, com o recurso que eu tinha naquele momento, com o conhecimento que eu tinha naquele momento. E aí eu fui o quê? Aperfeiçoando. Qualquer dia desses eu vou compartilhar com vocês a minha primeira palestra. E eu fiz com o recurso que eu tinha naquele momento. Hoje, se eu for comparar os meus eventos de hoje, de 2012... completamente diferente. Eu cresci, eu evolui muito. Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma referência, eu tenho uma base. E eu fui melhorando. O que eu preciso melhorar? Com uma caneta, o que eu preciso melhorar nesse projeto? Isso é muito importante. Ó, já que colocou, quanto mais faço, algo melhor me aperfeiçoa. Perfeito, exatamente, muito bem. Muito bem. Bom, a segunda, inclusive eu tenho até uma aluna aqui do VPA,
Aliás, eu tenho 3 alunos aqui do VPA. Eu tenho uma aluna aqui que ela fez o seu primeiro workshop e foi assim, ela usou o recurso que ela tinha naquele momento. E o workshop dela, o evento dela foi um sucesso. Ela fez o segundo, que foi ainda melhor. E ela tá indo para os próximos. Então, cada vez mais ela vai ficando melhor na apresentação, na performance, na abordagem. Porque ela vai pegando o que também? Feedbacks. E feedbacks, eles são importantes para nós, para o nosso crescimento profissional e financeiro também. Agora vamos aqui, ó. A segunda estratégia que eu sempre uso. Sempre uso. O simples funciona. O simples funciona. Quando eu entendi isso, e assim é muito óbvio, né? O simples funciona. Sim, gente, funciona o simples. Quanto maior a complexidade, mais serão as chances de você o quê? Deixar para depois, procrastinar. O simples funciona. O simples funciona. Usando a primeira estratégia com a segunda estratégia, você vai ter o quê? Um resultado, um salto o quê? Quântico, profissional e financeiro. O simples funciona. Inclusive também, essa aluna aqui do VPA que está participando dessa live, ela tem uma abordagem mais técnica, porque a formação dela é mais técnica. E aí eu falei para ela assim, olha, quando você for fazer a sua apresentação, use termos comuns, né? Seja simples na sua comunicação. Por quê? Porque dependendo de como você falar com o seu público, se você falar uma palavra muito técnica, a pessoa ela não vai saber. E a pessoa não sabendo, ela não vai contratar os seus serviços. Eu vejo muitos profissionais liberais usando um linguajar. Gente, eu não sei se vocês sabem, eu fiz direito e eu deixei essa área. Por quê? Porque eu achava muita formalidade, sabe? Palavras técnicas, e isso só afasta as pessoas, sabe? Muita formalidade assim afasta as pessoas. As pessoas que são assim, que têm muitos resultados financeiros, são pessoas que assim, que se aproximam da sua audiência, do seu público, do seu cliente. Porque é como se você estivesse falando com um amigo. Como você tem tratado o seu cliente? Como um cliente ou como um amigo? Então seja simples na sua comunicação, seja simples na sua apresentação. Quando você for oferecer o seu serviço, use termos simples e comuns. Você quer falar de forma mais técnica? Ok, você pode. É legal, é interessante. Só que você explica para a pessoa o que é isso especificamente. Porque tem gente que não sabe. Você tem um entendimento técnico, mas a pessoa, o seu cliente, o seu prospecto, talvez ele não saiba. Então procure usar o quê? O simples. E o simples, gente, é em todas as coisas que nós colocarmos assim a nossa atenção, a nossa dedicação. Essa moça que eu compartilhei aqui do workshop, eu falei para ela, usa o simples, o que você tem em mãos, que funciona. Ela usou o quê? O WhatsApp dela, gente. Ela lotou o workshop dela. Ela estava 1 ano com o projeto dela parado. 1 ano com o projeto dela parado. E em 1 semana ela conseguiu lotar o workshop dela. Então o simples funciona. E você está simplificando a sua vida? A sua comunicação, a sua apresentação, a sua abordagem? Você simplifica ou não deixa muito complexo, muito florido, muito formal? Coloca aqui nos comentários. Como que você tem conversado com os seus clientes? Você tem usado muita formalidade?
Sim ou não? Coloca aqui, gente, nos comentários. Como que você tem usado, né, a sua comunicação? Você tem usado uma comunicação muito mais formal, muito mais complexa ou não? E a sua apresentação? Como você tem apresentado o seu serviço, o seu produto? De forma simples? Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Se você está tendo dificuldades financeiras, se você está tendo dificuldade para ter novos clientes, o erro não está com seus clientes. Não é porque o seu cliente não tem dinheiro. Não, gente, não é isso. Provavelmente é a sua abordagem, a sua apresentação. Ó, a Paty colocou aqui, falo com clareza, clara e fala informal. Isso, muito bem. Muito bem. Ó, a Paty, por exemplo, é uma das nossas alunas da mentoria VPA. A minha comunicação, gente, seja com quem quer que seja, ela é totalmente assim comum. Claro que se eu for fazer uma apresentação, uma palestra, um workshop para doutores, para advogados, para médicos, eu vou estudar o público e eu vou usar algumas palavras dentro daquele mercado. Dentro daquele mercado. Muito bem, Jaque, foi isso mesmo agora que eu coloquei aqui. Cada ramo tem tipo de cliente, devemos nos adequar. Eu sempre tento falar de maneira mais fácil de ser entendida. Muito bem. É justamente isso que eu falei. Se eu for fazer uma palestra para advogados, para arquitetos, para médicos, eu vou usar o quê? As palavras que eles usam. Porém, eu vou também ser o quê? Ser o mais simples da minha comunicação. Porque às vezes, eu conheço muitos médicos falidos. Eu conheço muitos advogados falidos. Eu conheço muitos arquitetos falidos. Sabe por quê? Porque eles passam tanta formalidade, eles querem se mostrar tão superiores e isso só afasta os clientes. Porque o cliente, ele compra de quem ele gosta. O cliente não compra de quem ele não gosta. E o gostar tá na confiança, tá na comunicação, na abordagem, na apresentação do produto. São vários fatores. Vários fatores. Ó, a Jaque colocou aqui, ó, principalmente quando se lida com pessoas carentes de pouco estudo. Perfeito, Jaque. E o terceiro, a terceira aqui, ó, estratégia que eu uso, que eu já usei e continuarei usando. Erre rápido e corrija mais rápido ainda. E isso quer dizer o quê? As pessoas elas têm medo de errar, Você já viu uma criança? A criança ela não tem medo de errar, porque ela não tem medo de julgamento. E eu errei muito. E às vezes eu erro. Eu me permito errar, sem problema nenhum. Eu sou ser humano. Só que eu olho para aquilo que eu fiz e eu falo, qual foi a lição que eu aprendi? E você tem se permitido errar? Gente, eu já errei tanto. Eu errei, ó, na hora de montar a empresa. Eu já errei numa apresentação. Eu já errei numa venda. Eu já errei numa demonstração. Eu já errei o público. Eu já errei
com tantas coisas. E eu não me culpo por isso. Eu simplesmente procuro errar o mais rápido, mas eu corrigir o mais rápido ainda. E você? Você se permite errar ou não? Eu estava conversando essa semana com um jovem de 26 anos. Ele estava falando para mim assim: Aline, eu não me permito errar. Eu não me permito errar. Eu falei: nossa, é mesmo? E me fala uma coisa, você tá tendo resultado? Ah, tá um pouco difícil. Claro, se a pessoa não se permite errar, lembra, a gente precisa de um ponto de referência. Por exemplo, você nunca fez um evento, você nunca fez uma palestra? Não, eu tenho que fazer a palestra perfeita, eu tenho que fazer a apresentação perfeita, eu tenho que fazer a abordagem perfeita. Mas você não sabe, você tem um ponto de referência para você falar, não, eu preciso... Ó, a Alessandra, a Ana colocou aqui, eu me cobro demais. E a Alessandra colocou, a gente erra o tempo todo. Só que tem pessoas que não se permitem, né? E se culpam por isso. Se culpam por isso. E aí elas carregam um peso emocional dentro delas que acaba fazendo só mal para elas. Eu vou falar uma coisa, gente, ó. Eu tenho um perfil, né? Um dos meus valores que me guiam é o desafio, né? Então eu sou motivada pelos desafios, tá? E assim, eu não sou aquela pessoa perfeccionista que fica ali, sabe, matutando, pensando, nossa, eu tenho que fazer o negócio perfeito, ideal. Eu não tenho esse padrão mental, eu não tenho. Se pegar o meu marido, ele é muito mais, ele é perfeccionista, porque ele veio de uma família, né, que são assim pessoas mais perfeccionistas. E eu já não. Eu falo assim, olha, como eu não tenho ainda um ponto de referência, eu preciso fazer. Só que eu não tenho assim um ponto de referência, então eu vou fazer dentro daquilo que eu sei. Porque toda a intenção tem uma intenção positiva, gente. Então assim, tudo aquilo que você faz, você está usando o que é uma intenção positiva. Então aquilo que você faz é o seu melhor dentro daquele momento. Porque se você soubesse algo muito melhor, você faria. Então tudo que a gente faz naquele momento é o que você tem, é aquele recurso que você tem. Então eu me preocupo mais em colocar em prática. Eu não me preocupo se eu vou errar ou se vai sair perfeito. Não, eu não penso nisso. E por isso que eu tenho um perfil muito de executora. Eu executo muito, executo muito. Executo muito. Porque eu quero ter o quê? Eu quero ter uma referência. A partir daquela referência, eu olho o que eu posso melhorar. O que eu aprendi. E você? Quais são os seus valores? O que te motiva? Você é uma pessoa muito perfeccionista? Como que estão os seus resultados profissionais e financeiros? Como que eles estão? Hoje, os meus resultados financeiros e profissionais, eles deram um salto quântico, gente, assim, imensurável, imensurável. Por quê? Porque eu uso essas três estratégias. Eu uso essas três estratégias e eu vou melhorando no caminho. Eu fiz, eu avalio e aí eu falo para mim mesma como eu posso melhorar. Da próxima vez, como eu posso fazer melhor. E você? Como que você tem se colocado diante das oportunidades, diante das circunstâncias? Você tem executado mais? Você tem pensado mais? Tem pessoas que gastam mais tempo pensando do que executando. Pensar é bom? Sim. Avaliar é ótimo? Sim, com certeza. E executar também. Porque se você só ficar aqui no plano mental pensando, avaliando, você não vai ter resultado. Porque o resultado está o quê? Na ação.
É que nem eu sempre falo assim para os meus alunos, não adianta nada vocês terem um baita de um conhecimento se vocês colocam zero em prática. Não adianta nada você ler vários livros e colocar zero em prática. Cada livro que eu leio, gente, eu coloco em prática. Cada livro que eu leio, eu coloco em prática. Eu testo, eu valido. E sempre foi assim. Em todas as formações que eu fiz, eu lembro que eu fiz a formação em hipnose clínica. São 3 níveis, né, de hipnose clínica que eu fiz. No primeiro nível que eu fiz da hipnose clínica, eu lembro que o professor ele falou assim, ó, não faça esse exercício em casa. Eu cheguei em casa e eu testei com meu marido. Quando chegou no segundo dia, eu falei, professor, eu testei com meu marido. Você é louca, mas é perigoso, né? Porque você ainda está na fase de aprendizado. Eu falei, professor, eu preciso colocar em prática, porque é o jeito que eu aprendo mais rápido. Então eu coloco em prática, porque é a maneira que eu funciono para o quê? Aprender de forma mais rápida. E assim, se eu errar, eu vou ajustar. Você tem se permitido testar, colocar em prática, errar, corrigir, avaliar? Você tem se cobrado muito? Na minha mentoria VPA, eu extraio o máximo dos meus alunos o quê? A execução, a ação. Eu falo para eles assim, ó, o quanto antes vocês errarem, melhor serão os seus resultados. Por quê? Porque é o agir, é entrar em ação. Ah, mas Aline, eu ainda não domino, eu ainda não sei tudo. Use aquilo que você tem. Se você tem X, Y, Z, use aquilo que você tem. E seja o quê? Sincero com o seu público, com a sua audiência. Se você não sabe de geometria, explica, ó, pessoal, eu não sei geometria, mas se tiver alguma dúvida aqui eu vou pesquisar. Ó, o Rodrigues colocou aqui, não adianta cobrar sem executar. Como estão os seus resultados profissionais e como que estão os seus resultados financeiros? Estão péssimos, ruins, bons, mais ou menos, excelentes? Se eu conversar 5 minutos com você, eu consigo identificar o seu padrão mental. E como serão os seus resultados nos próximos 30 dias? 30 dias. Ó, o Rodrigues colocou ruins. Então, aí precisa o quê? Ajustar. Você tem feito? Porque eu sempre prezo o quê? O feito é melhor do que não feito. Eu não gosto daquela frase, feito é melhor que perfeito. Não, porque você está dando a ideia para o seu cérebro o quê? Que você nunca vai o quê? Melhorar. Você nunca vai chegar à perfeição. Não, feito é melhor do que não feito. Hoje eu conversei com um amigo e eu falei para ele que eu aprendi muito, muito. Assim, o que me trouxe assim uma bagagem de experiência muito grande foi as empresas que eu trabalhei em 15 empresas. Em 15 empresas. E olha que interessante. Eu trabalhava como uma plantonista, né? Então, por exemplo, a pessoa ela engravidava, ela saía de licença maternidade e eu ia cobrir, né, a pessoa no departamento X. E eu não entendia nada, eu aprendi ali em uma semana e eu tinha que executar. E isso me trouxe uma bagagem, porque eu trabalhei na área financeira de banco, eu trabalhei na área administrativa, no RH, na área jurídica, na área do marketing, na área de atendimento.
E assim, eu entrava num departamento, eu não conhecia nada. E eu tinha um prazo ali para aprender. E além dessas empresas, eu tive 3 empresas. A primeira empresa, eu errei muito e aprendi o dobro. E aprendi o dobro. Na contratação, na parte de treinamentos, na parte de vendas, na parte de pós-vendas. Ó, a Alessandra colocou aqui, a gente procrastina com medo de executar. A pessoa, e por que que ela tem medo de executar? Aí a pessoa ela precisa buscar dentro dela, né? Por que que ela tem medo? Medo do quê? Medo da rejeição? Medo do que o outro vai falar? Eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Antes de começar a live aqui, até o meu marido falou assim, Mo, para de ficar falando live ao vivo. Só que assim, gente, é uma coisa que, pra mim, tá tudo certo. Porque live é ao vivo, tá? A primeira vez que eu falei isso, eu não entendia nem nada. E assim, o que que os outros vão pensar? Eu não tô preocupada com o que os outros vão pensar. Eu tô preocupada em trazer resultado para as pessoas. Se as pessoas elas querem resultado, pode falar comigo. Agora, se ela tá preocupada com o meu vocabulário, com alguns jargões, então não é comigo. Então, assim, o que eu proporciono na vida das pessoas é resultado. Se a pessoa ela quer ter resultado, isso eu garanto. Isso eu garanto. Então, assim, se a pessoa ela tem medo, às vezes o medo é o quê? De ser rejeitado. O que que os outros vão pensar de mim? O que que os outros vão falar de mim? E você tem esse medo? Ó, a Renata colocou aqui, os meus estão em fase de crescimento. Preciso pensar aonde investir corretamente. Muito bem. Cici, admiro você, é tão jovem com uma bagagem super. Obrigada, Cicinha. Ô Cicinha, é isso que você falou. Eu comecei a trabalhar, gente, com 9 anos de idade. Eu fui cuidar de 2 crianças. E eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, não foi porque eu queria, foi porque papai e mamãe não tinham condições. Aliás, o meu pai tinha condições. Minha mãe não. Minha mãe era o quê? Era diarista. Minha mãe era empregada doméstica. Minha mãe lavava roupa para colocar comida na janta para nós. Então eu fui cuidar de 2 crianças, uma vizinha minha, para eu poder ter dinheiro para comprar as minhas coisas. A minha shampoo, sabonete, essas coisas. Então assim, com 9 anos de idade, e dali eu não parei. Depois eu fui trabalhar de recepcionista num supermercado perto da minha casa. Inclusive eu estudava de manhã, eu tive que mudar para noite para poder trabalhar durante o dia. Depois a minha avó, falecida avó, ela conseguiu para mim um trabalho no Banco Bandeirantes. E de lá eu só fui trabalhando, fui aprendendo cada vez mais. Eu sou uma eterna aprendiz, o tempo todo eu estou aprendendo. E eu me permito, eu estou aberta para aprender com quem quer que seja. E aí eu fui o quê? Aí eu trabalhei nessas 15 multinacionais. Trabalhei na Elibras, Elibras Helicópteros do Brasil, PricewaterhouseCoopers, Telesp, BCP, trabalhei na Melhoramentos Papéis, trabalhei no Banco Barclays, trabalhei no Unibanco. Eu trabalhei em 15, eu tenho várias empresas. E cada empresa eu trabalhava num departamento. E assim, quando eu executava o meu serviço, eu terminava o meu serviço, eu ia até o meu supervisor e falava assim, ó, o meu trabalho aqui eu já terminei, tá tudo ok. Tem alguma coisa que eu posso fazer em outro departamento? Porque eu não agia como uma empregada, como uma CLT. Eu agia como se eu fosse dona. Porque eu pensava assim, eu falei, poxa vida, né? Eu preciso cuidar daquilo que tá dando meu sustento, eu preciso valorizar.
Então, assim, nessas empresas que eu passei, eu pensava como dona e não como uma empregada. E depois eu fui o quê? Depois eu abri o meu negócio, eu não entendia nada. A minha primeira empresa foi o quê? Trabalhar com máquinas operatrizes, torno, fresa, guilhotina, eu não entendia nada, né? Eu não entendia nem de parafuso. E aí o meu pai, ele me deu um livro gigante, eu comecei a estudar. E os clientes chegavam até mim, você tem máquina de fazer parafusos, tem máquina de fazer tal coisa. Eu não entendia nada. Só que eu me permiti o que? Aprender. Aprender. E na segunda empresa, eu fui o quê? Fui abrir empresa de modinha. Prestava serviço para as lojas Marisas. Modinha, blusinha. Não entendia nada de máquina de costura. Não entendia nada. Foi também o quê? Eu errei muito, gente. Muito, muito, muito. Muito. Só que eu aprendi o dobro. O dobro. Porque eu errava rápido e corrigia rápido. E é isso. E nas minhas 16 formações de coach, PNL, programação neurolinguística, física quântica, hipnose clínica, tudo que eu aprendia, eu colocava em prática rápido, errava rápido e corrigia rápido. E é isso. Você precisa estar o quê? Em movimento, em movimento. A vida é movimento, gente. A vida é movimento. E você tem colocado em prática? Você tem se permitido aprender coisas novas? Eu aprendo, gente. Eu aprendo que nem... Eu tenho um livro aqui, ó, de marketing, de educação financeira. Eu tenho de criatividade. Eu tenho aqui de inglês. Eu tenho sobre desenvolvimento pessoal. Eu tenho aqui de inteligência multifocal. Eu tenho, assim, diversos, porque eu me permito aprender sobre várias coisas. Outro dia eu tava falando pro meu marido, eu gostaria de ter 500, gostaria de viver 500 anos para poder aprender muitas outras coisas. Porque eu sou uma eterna aprendiz, uma eterna aprendiz. Eu aprendo com um mendigo e eu aprendo com um CEO de uma empresa. Eu trabalhei diretamente com vários presidentes de grandes multinacionais. Eu trabalhei assim do lado de faxineiras, assessoristas. E eu aprendia demais. E isso que é legal. Essas são as três estratégias que eu uso na minha vida pessoal na minha vida pessoal, profissional, financeira. O que aconteceu com a minha vida profissional? Um salto quântico. Eu cresci como profissional, eu cresci como pessoa e os meus resultados, eles cresceram junto comigo. Então, se você não está crescendo financeiramente, será que você não está precisando crescer como ser humano, como pessoa? Você tem se cobrado demais? Você tem pensado demais? Você tem avaliado demais e executado de menos? Faça essa reflexão com você. E eu assim incentivo e encorajo vocês a colocar em prática isso que eu expliquei para vocês. Se vocês têm um projeto em mente, se vocês têm um trabalho em mente, coloque em prática o quanto antes. Eu não sei se eu já contei para vocês, eu fui a pioneira de treinamento de reprogramação mental por WhatsApp. Eu comecei em 2014. Em 2014 com esse projeto pioneiro. Treinamento de reprogramação mental por WhatsApp. E assim, gente, eu recebi tanto feedback. E assim, o primeiro, eu não tinha parâmetro nem nada. Eu falei assim, vamos lançar esse projeto e vamos ver, né, o que a gente vai precisar melhorar, ajustar. E o primeiro, comparado com o segundo, nossa, o segundo foi 10 vezes melhor. Só que para o segundo ter sido 10 vezes melhor, eu tinha que ter feito o primeiro. E o primeiro, eu usei o recurso que eu tinha naquele momento.
Aí do primeiro, o segundo foi ótimo, vou dar uma nota, uma classificação aqui. O primeiro, a nota, vou colocar aqui nota 5. O segundo foi nota 10. O terceiro foi nota 20. Melhorou assim muito mais. Porque eu já tinha o quê? Eu tinha uma referência do primeiro em relação ao segundo. Então a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando. Isso que é legal. Ó, a Renata colocou aqui, precisa focar, né, no resultado. Sim, sim. O resultado é importante. E o que você tem focado? Eu tenho focado no crescimento. No meu crescimento, no crescimento dos meus alunos, no crescimento do meu negócio. Ó, a Adriana colocou, eu te conheci por esse projeto de WhatsApp. Não foi, Dri? Você foi de qual turma? Ó, a Adriana colocou aqui, eu te conheci por esse projeto de WhatsApp. Foi em 2014, 2015? Adriana, coloca aqui nos comentários. Se você foi do primeiro, você vai saber. Coloca aqui, Adri. E foi em 2014, gente. Esse projeto que eu lancei junto com outro parceiro também. E aí ele falou, Aline, olha, você tem muito conhecimento, você precisa colocar em prática, precisa compartilhar. E eu falo, ai, Marcelo, mas assim, eu nunca fiz um treinamento desse, eu nunca fiz assim, como que vai ser? Eu não tinha ideia, mas eu falei, eu preciso fazer. Lancei, gente, meti as caras e fui. Eu não tinha referência, fiz o primeiro. Aí eu tive vários feedbacks, vários. Teve pessoas que reclamaram, teve pessoas que adoraram, teve pessoas que se transformaram. Aí o segundo, nosso segundo foi excelente. Inclusive eu tenho até uma aluna aqui, deixa eu ver se ela tá ao vivo. Grace, você tá aqui ao vivo, Grace? Dá um joinha aqui para eu saber. Olha lá, a Adriana colocou, acho que em 2015, só muito depois descobrimos que éramos vizinha. Verdade, verdade. Olha lá, ela participou em 2015. Então, provavelmente, porque eu lancei esse treinamento por WhatsApp, foi no final de 2014, né? Provavelmente, Adriana, você foi da segunda ou terceira turma. E é isso. E eu fiz o primeiro com aquilo que eu sabia naquele momento. E aí depois eu fui melhorando, aí foi ficando melhor ainda. Nossa, aí eu fui aprendendo várias coisas. E assim, os alunos, eles traziam feedbacks e a gente melhorava em cima daquele feedback. Teve até uma aluna da primeira turma, quando eu compartilhei, né, as dicas, estratégias, técnicas, ela quis participar do segundo. Só para vocês terem uma ideia, essa aluna, ela não saía de casa, gente. Ela tinha síndrome do pânico, ela não saía de casa. E nesse treinamento de reprogramação mental pelo WhatsApp, na primeira turma que ela participou, depois assim de um mês assim, ela estava saindo de casa, passeando com o cachorro dela. E sabe o que ela fez? Na segunda turma, ela quis participar novamente, ela fez uma apostila com tudo aquilo que eu compartilhei. Eu até agradeci, eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, que legal, você viu, ó, os próprios alunos me ajudaram a melhorar o treinamento, olha que incrível. E a gente não constrói nada sozinhos, a gente não constrói. Tem um professor nosso, um professor que foi de hipnose clínica, ele falou, você não consegue nem ser corno sozinho, você precisa de alguém. Então assim, a gente não consegue construir nada sozinho, nós precisamos o quê? Nos unir com pessoas, para que nós possamos o quê? Crescer também, como profissionais, como pessoas. E é isso, gente. Então, ó, 3 estratégias aqui. A primeira, feito é melhor do que não feito, ok? Faça aquilo que você tem naquele momento. Use os recursos que você tem naquele momento. Segundo, o simples funciona. E funciona muito bem.
Tem um mentor meu que ele fala assim: Aline, pensa sempre no arroz e feijão, o básico. O arroz e feijão, você precisa assim deixar ele o melhor. E assim, quem é que já fez arroz e feijão pela primeira vez? Como que foi a primeira experiência? Não foi das melhores. Ficou papo, ficou muito salgado, ou com pouco sal, ficou cru, ou ficou muito cozido. Na primeira vez. E hoje? Hoje, se deixar, a gente faz até de olhos fechados, não é? Por quê? Porque a perfeição vem com a prática, com a repetição. Como a Jaque comentou aqui, a perfeição vem com a prática. E a terceira estratégia, erre rápido e corrija mais rápido ainda. E quando eu falo erre rápido, não é assim você ir com a cabeça e falar assim, eu vou fazer tudo errado. Não, gente, não é isso, não é isso. Tira aquele medo, sabe? Aquele medo, deixa de lado o medo, deixa de lado o perfeccionismo, deixa um pouquinho de lado. E fala assim pra você mesmo, eu vou fazer com aquilo que eu tenho neste momento. Entendeu? E aí você vai melhorando, vai aperfeiçoando. Isso é o mais importante. Então, se você não está tendo o resultado financeiro como você gostaria, provavelmente você está executando pouco, você não está se permitindo errar, aprender e crescer. E você está o que? Avaliando muito. Mas será que eu faço? Mas será isso? Mas será que aquilo? Eu vou ter que fazer mais cursos. Eu tenho vários amigos que são fazedores de cursos. Eles fazem cursos atrás do outro. Eu faço curso também, viu, gente? Eu não paro. Só que assim, eu já entro com a mentalidade do quê? Eu vou fazer esse curso, eu vou aprender e vou colocar em prática. Vou aprender e colocar em prática. Eu ajo dessa maneira. Eu aprendo e coloco em prática. Aprendo e coloco em prática. E você? Como que é o seu modelo mental? Você aprende e coloca em prática ou você aprende e demora para colocar em prática? Coloca aqui nos comentários. Você é do tipo que aprende e coloca em prática ou você aprende e coloca em prática depois? Vamos lá. Quem aqui, eu quero saber, gente. E vai cair a nossa live dentro de alguns minutinhos. Vai cair, porque tá dando aqui 1 hora, mas aí eu vou voltar rapidinho. Eu quero saber, você aprendo e coloca em prática. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Porque esse tempo aqui ele faz diferença. Se você aprende, demora para colocar